da recomendação agronômica, ela dá ainda chance de você fazer uma exploração todo ano naquele solo. Vá descobrir se seu ambiente está apropriado para isso, porque se não estiver, tome cuidado. É o primeiro passo para haver um fracasso no meio de produção. E olha, a classificação nesse sentido de capacidade de uso da terra na nossa Paraíba. Esse vermelhozinho que vocês estão vendo é classe 3 de recomendação de uso para fins agrícolas. Você tem que ter práticas conservacionistas muito elevadas para usar ele todo ano. A parte azulzinha, a chama classe 4. É uma classe que você diz assim, olha, se tu plantar, tu não usa no outro ano não, viu? Tu deixa e repousa e vai para outro lugar. Então, existem regras no meio agronômico. Acontece que isso não existe quando você tem um trator na tua frente, é tecnologia? É, mas é uma tecnologia que pode entrar em colapso, porque o próprio solo não permite fazer uso todo ano daquele local. Deu para entender? E aí vem práticas como essa. Eu tenho um ambiente de solos rasíssimos, como o litólico, que é um solo de serra, só tem 50 centímetros de profundidade, eu bato na rocha, mas o pessoal diz, rapaz, quando eu boto um feijão ali, menino, o danado é uma produção tão boa. O solo é jovem, rico em nutrientes, e ele vai dar a resposta muito boa, provavelmente no primeiro ano que você explorar. Deixou descoberto aqui, bate uma bela de uma chuva da nossa região que eu vou mostrar a vocês, acabou o solo. Em 2 anos, 3 anos você vai estar o casco. Só vai estar a parte da rocha, gente. É esse tipo de coisa que, infelizmente, a gente tem que ter uma certa capacidade de transmitir para quem, por exemplo, mora num pé de serra desse. Não dá para você plantar feijão e milho nesse seu pé de serra. Você tem que ir para outra atividade que seja capaz de haver sustentabilidade para aquele ambiente. Assim como as práticas que o pessoal faz, plantando de fileira abaixo, a água corre, que é uma beleza, para fazer a erosão no instante. Você não faz trabalho cortando fluxo. Várias práticas conservacionistas comprometidas. E esse tipo de coisa vai se repetindo e o fracasso vai acontecendo, ou terra desgraçada, ou as coisas vão só entrando em colapso, porque elas estão sendo feitas de forma errônea. Quando você tiver uma coisa em fracasso, tenha certeza, alguma coisa foi dada como prática errada dentro daquele meio. E aí está levando culpa à coitada da terra, que não tem nada a ver com a história, ela tem o potencial dela, só que ninguém descobre. Aí uma das coisas que o pessoal está fazendo e que em ambientes de limitação de solo, eu não tenho solo, mas eu tenho um solo maravilhoso, eu tenho um pouco de água, de repente a hidroponia está entrando com um certo caráter de sustentabilidade, porque eu estou fechando o ciclo, estou gastando menos água, o descarte meu pode ser para evaporação, não jogo fora, e simplesmente eu tenho uma atividade que pode ser repetida, já que eu não tenho um solo que é capaz de ser todo ano explorado, eu posso usar por essa linha. Outras atividades que dependem muito de cada ambiente, é isso que eu digo, a digital de cada local. Melão, gente, você falou, a região lá do norte da Bahia, né? Petrolina, o setor vizinho, simplesmente o pessoal não quer que chova. Eu tenho água. O melão, se levar chuva, ele vai entrar em processo de um microclima que favorece fungos, e o meu melão vai ser fungado. E eu não quero exportar o melhor melão, ele lacrado. Eu quero só a água da irrigação. Aí onde eu digo, eu tenho uma limitação, que chove pouco, mas eu tenho um rio belo que passa por dentro do meu espaço. Então eu vou usar aquela água da irrigação e vou ter a melhor exploração econômica para ser o meu melão de exportação. Eu tenho um coqueiro, o ambiente é de salinidade alta, mas o coqueiro tem uma resistência elevada à salinidade. E aí, eu vou tentar usar aquilo que for condizente com a cultura e meus insumos. Aí, se eu não tiver muita coisa a pensar, de repente, eu posso começar a pensar que a beleza do meu lugar é capaz de atrair outras pessoas. Só que aí eu preciso de um pouquinho de ajuda do poder público para a propagação. Eu fazer inventário de turismo,
saber o que é que aquele meu espaço permite, se é rapel, se é motocross, se é qualquer coisa radical, ou se é visita de pessoas idosas, ou se é de crianças. Eu tenho que conhecer o potencial do meu local se eu estiver enveredando para a minha linha de turismo, que eu considero um dos filés econômicos. A pessoa traz o dinheiro no bolso, dorme naquele lugar, paga hotel, paga comida, paga guia turístico, paga aluguel de carro, paga tudo. Eu estou botando dinheiro direto, eu não estou pagando nenhum caminho de atravessar. O turismo para a gente, eu digo, na Serra, nesse lugar que é considerado dos menores, é um dos grandes potenciais. E junto com isso ele pode levar artesanato, recuperar essa memória do passado, de muita gente que dominava técnicas de manuseio, o manual, né? E que isso, de uma certa forma, foi esquecido, mas isso é um grande potencial que não está associado a atividades que precisam de solo, que precisam de água. Alguma coisa pode existir como argila, não digo nada não, mas no geral é um potencial. E eu trago outro mapa para vocês. Solo. Essa parte do solo, realmente, ela pode ser tanto limitante como potencial. Dentro dos potenciais, vocês vão ver o mapa de insolação. Gente, insolação, entenda o seguinte, parece ser tudo igual, mas não é. Ambientes que têm promoção de nuvens, não tem tanta incidência solar. E lugares que têm menos nuvem, termina essa incidência solar sendo maior. Então, no Brasil, vocês vão ver o mapa mais à frente, vão começar a entender que não é todo lugar que a luz solar é igual. Ela tem mudanças, tá? E o que é que eu ganho com isso? Um protetor solar para onde eu for. Porque nós estamos num lugar que tem sempre uma incidência solar alta. Tudo bem, é uma limitação. De repente eu vou me queimar toda se eu ficar andando em ambientes que tem um ambiente aberto, né, que tem uma presença muito de insolação. Agora, se eu for na linha de exploração agrícola, um dos melhores frutos que nós conseguimos consumir pelo doce se chama a presença de uma referência de Brix, que é o doce. E para você ter o doce das frutas, você tem que ter uma presença de luz muito alta naquelas frutas, nas árvores, tá? As produtoras dos frutos. E aí, onde eu tenho um potencial, de repente, por que aqui a região petrolina, de Mossoró, de Açu, tem uma produção espetacular de frutos que são exportados? Porque nós temos essa presença de luz. E aí vem a explicação. Olha a zona de maior quantidade de hora-luz-ano. 2.800, a Duma do Topo, 3.000. Olha onde está os 3.000 hora-luz. Num intervalo de 30 anos de observação lá do IMET, ficou nesse miolinho aqui. Esse miolinho, se você aproximar mais, é o sertão paraibano com o sertão do Rio Grande do Norte. Lá, o protetor solar tem que ter uma eficiência, viu, gente? E esse tipo de coisa, por que é diferente? É porque o sertão, ele é uma depressão. Ela fica depois do alto, viram lá a elevação, né, a Serra da Borborema, aí ela mergulha e ali fica um caldeirão. Esse caldeirão não tem umidade para formar tanta nuvem. Então, o tempo de luz solar lá por ano é bem maior. Aqui na Serra, por a gente estar no alto, eu não sei se vocês têm referência, mas a cada 100 metros de elevação, de altitude, a gente tem em torno de 1 grau a menos em relação ao nível do mar, tá? Então, se uma pessoa está pegando fogo, a gente tem um desconto de uns 5 graus a menos aqui em cima. É a vantagem da Serra da Borborema. E isso, de uma certa forma, forma nuvens, vapores. Vocês amanhecem o dia, não é todo dia que vocês veem o sol amanhecendo. É claro que acordar cedo é difícil, mas não é fácil aqui na Serra da Borborema a gente ver o sol nascendo, tá? Porque as nuvens são densas e isso interfere na incidência solar. Bom, é uma referência que eu quero que vocês entendam que cada lugar é um lugar diferente. Falta 5, agora vai. Bom, eu trago outra tabela só para vocês terem referência. Aqui chama evapotranspiração. São parâmetros que
Hadrives, na década de 80, vendeu para a Subene uma sequência de cálculos matemáticos, de empíricos, e ele gerou referência de dizer o seguinte: olha, se você quer fazer cálculos de irrigação para repor água, esse parâmetro é o básico, é o de grama. Então, vamos pensar cada um desses valores de janeiro a dezembro, de cada lugar desse, observem como são diferentes. Ele pode estar mais alto e menor, né? Verão e inverno. E isso significa o seguinte: se eu estiver aqui em Petrolina em novembro, para cálculo de irrigação, eu teria que colocar 7 litros de água por metro quadrado para que essa grama tivesse verdinha. Já em Mamanguape, em período de junho, se não chovesse em Mamanguape, eu teria que botar 2,3 litros de água para a grama ficar verdinha. Então significa o seguinte: fisiologicamente a planta é a mesma. Ela consome mais água quando estou mais necessitada de água, como a gente consome mais água no verão. E assim é as plantas. Então eu tenho uma resposta também digital diferente, de lugar para lugar e de mês a mês, tá? E por último aqui a parte do regime de chuva. Esse é um mapa que eu tenho de internet, mas isso é uma confirmação, onde as características climatológicas de média de chuva do Brasil fica oscilante entre esse verde ocre, esse ocrezinho aqui, que é 500 milímetros abaixo. Se vocês perceberem, eu tenho 2 lugares no semiárido que é mais seco do que o semiárido normal. Esse núcleo aqui, um deles pega o norte da Bahia e pega, na verdade, ao longo do Rio São Francisco, tá? Esse núcleo aqui que é abaixo de 500 milímetros. Petrolina mesmo é 400 milímetros de chuva por ano, médio. Agora, olha aqui em cima, eu também tenho uma manchazinha, essa cor meio amarronzada, forte, pega a Paraíba. Nós temos também um núcleo seco de regime de chuva. Aqui é a nossa Paraíba, aqui é essa parte de médio também. E aqui, olha, o mapa do INSA. Essa parte aqui que vocês estão vendo mais avermelhada é a parte da Serra da Borborema que pega regime de chuva abaixo de 500 milímetros por ano. Isso é já histórico desse local, tá? E isso é importante porque aqui é onde fica o Buqueirão. Essa zona de Buqueirão de recarga tem esse regime de chuva. Dá para entender por que é difícil a recarga aqui, né? E aqui, ó, onde fica a região de Grama-Manuaba, dá para perceber que a recarga é boa, mais de 1.200 milímetros de chuva por ano. Aqui é outra forma de você entender. Aqui Campina Grande, ela é zoneada, ela por causa da serra, a turma de Galante recebe mais chuva, Campina Centro vai caindo, quando chega no extremo de oeste de Campina Grande, vai para 500 milímetros de chuva. Se eu não conheço isso, eu posso passar práticas de uma para outra e não entender a resposta. É isso que eu quero que amadureça em vocês. Tudo precisa de ser investigado quando se trata de insumos da natureza. A outra coisa que nossa região tem de referência, picos de chuva. Nós temos chuvas intensas, parece coisa de gente grande, sabe? Mas também dá uma escassez da queda. Isso aqui foi em Cabaceiras em 2009 e olha o que acontece. O último dia de janeiro deu uma chuva de 54 milímetros. Se eu for olhar na ESA, 2009, janeiro de 2009 em Cabaceiras, vai estar registrado 54 milímetros. Um dia só, no último dia. Quando eu vou para o de fevereiro, deu 84 milímetros em um único dia, no dia 28 de fevereiro. Está lá registrado mensal em Cabaceiras, 89 milímetros. Ai, que coisa boa, choveu 89 milímetros lá em Cabaceiras, um dia só e acabou-se com tudo. Enfim, eu tenho que saber disso, gente. Se eu sou de Cabaceiras e eu quero algum empreendimento lá, eu não posso avançar, mas as tecnologias existem para todas as situações, tanto para pico quanto para menos. Mas tem que você saber usar. E assim, ó, para vocês terem essa de Patos, foi um dia lá em 2009 também, quase 300 milímetros num dia só. Coisa de gente grande, mas é a nossa região. E eu tenho que saber disso. Outra coisa que eu estou passando um mapa para vocês entenderem que tudo é diferente.
Quanto mais diferente, precisa saber do seu empreendimento, aonde você vai fazer. Isso aqui é mapa de quantidade de água de poços subterrâneos. A quantidade de vazão dos poços subterrâneos. Se estão vendo cores diferentes, tem coisa diferente. No Nordeste, tá? Chamado Nordeste. Esse aí é um mapa de qualidade de água do Nordeste. Se tem cores diferentes, também tem respostas diferentes. Então, não é a salvação da lavoura, vamos perfurar poços no mundo do Nordeste todo, para salvar o Nordeste. Não. Se você não souber aonde você está perfurando, você pode estar dando colapso para aquele local. E aí, aquele recorte aqui, ó, quando eu faço esse recorte da Paraíba, do mesmo jeito. Se tem cores diferentes, são respostas diferentes de qualidade. Aqui é só um exemplo do que é a convivência. Aqui em Cabo Verde, eu visitei lá, simplesmente na beira do rio seco, porque eu cheguei no inverno, o rio seco de encontro com o mar. O que é que eu encontro? Algaroba e coqueiro. Para vocês terem resposta de como a algaroba tem uma resistência ao nível de salinidade. E isso também pode ser de um inimigo passar a ser um aliado econômico. Se eu tenho um lugar onde as condições é inóspita para a atividade, como as plantas que não tenham essa resistência, eu posso fazer a exploração usando a algaroba, eu tenho que pensar na algaroba. E eles fizeram isso. A Ilha de Maio, eles fizeram um plantio todo de algaroba, usando o lençol freático do mar para ser a fonte de alimentação deles, porque eles exploram o carvão para a Europa. E, por último, eu boto esse exemplo aqui, do mapa de vento. Agora, o que é um mapa de vento? Você está passando. Eu estou trazendo um exemplo que ocorreu com um colega meu. Ele morava aqui no Rio Grande do Norte, com uma propriedade, e ele disse, eu vou botar apicultura. Eu tenho uma reserva de mata, tem um vizinho que tem a mata, vai ser perfeito. Eu vou produzir. Ele pegou um período de menos vento, iniciou a apicultura. Quando eu cheguei a perguntar a ele, disse, o vento forte, as abelhas não saem para fazer o pastoreio. Elas não conseguem voar. O que aconteceu? Eu, quando um dia fui acessar esse mapa para alimentar a estrutura, matei a charada. Simplesmente, ele pegou a zona de maior média de ventos do Brasil para tentar uma atividade que precisava. Ele acha, de repente a gente acha que isso não vale, mas vale. Se a minha atividade dependia de fazer a parte de ventos, foi um colapso para ele. É isso que eu quero que vocês usem como amadurecimento. E aí encerrou, passou mais do que 1000 tempo, mas